Obrigado, viu? Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre, amigo de todos nós, Jesus, possa nos envolver a todos, que nos sintamos acolhidos pelo seu amor e, claro, inspirados, fortalecidos, estimulados, para que daqui saiamos mais dispostos a ser no mundo os seus mensageiros, a sermos no mundo aqueles que transportam a mensagem, não só por aquilo que falam, mas especialmente, sobretudo, pela maneira como vivem e se portam ante as dificuldades, ante os momentos difíceis, ante os desafios que a vida nos propõe. Como nunca, carece Jesus, como os benfeitores do alto, daqueles corações na terra, encarnados, dispostos a serem essas chamas que mantêm bem acesa a esperança, a fé e a caridade, essas virtudes que haverão de construir um novo mundo. É com esse intuito que nos reunimos, é com esse intuito que um evento como este se organiza anualmente, para que, partilhando do pão da vida, que cada vez mais nos conscientizamos é o Evangelho de Jesus, possamos nos fortalecer para semear, para servir com Ele. Então, que Ele abençoe a cada coração que aqui está. Antes de iniciar a reflexão da noite, gostaria também de agradecer mais uma vez pelo convite, na pessoa da Sandra. É sempre uma alegria estar nessa cidade, que já faz parte, sem dúvida, do nosso coração. Temos estado aqui, se não me engano, já há 3 anos seguidos, não na Semana Espírita, mas em outras casas também. Na semana, ano passado, estivemos aqui. Então, que Jesus nos inspire a todos. O benfeitor Emmanuel, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, traz-nos um texto, o primeiro parágrafo, muito interessante. O título, aliás, precedendo o primeiro parágrafo, já nos daria muito o que pensar. Está, de certo modo, muito relacionado com a reflexão que teremos aqui nesta noite. Como temos aprendido com Emmanuel, não usa ele palavras vãs. Os seus títulos já são por si uma lição. Já trazem no seu bojo, já trazem ali implicitamente muitas reflexões para aqueles que sabem as procurar, para aqueles que estão antenados e conectados com o pensamento que lhe inspirava, o pensamento que inspirou aquela obra, certamente terão muito do que daí extrair. E esse título é Rasgando Véus. Como nos dizer que a obra de André Luiz, como a doutrina espírita de um modo mais geral, e de maneira ainda abrangente também o Evangelho de Jesus, tem como finalidade fundamental rasgar alguns véus. E ficamos a pensar, véus, que véus? Véus que nos impedem de enxergar o quê? Ou véus que nos impedem de entender o quê? Isso por si só já nos leva a pensar o que existe ou o que há para trás ou por trás desses véus, que o Espiritismo vem rasgar, abrir, escancarar, como o Evangelho outrora começou a fazer. Talvez por isso conta-nos o evangelista que da morte de Jesus rasgaram-se os véus do templo. Simbolicamente é nos dizer que Jesus, com toda a sua vida e mesmo com a sua desencarnação, vinha rasgar alguns véus que bloqueavam ou que impediam ou limitavam a visão humana. Então, alguns véus que variam, claro, de conforme ou de conformidade com a consciência de cada um de nós, com o estágio evolutivo em que cada um de nós se encontra, mas todos em algum nível ainda os temos. Véus que, na verdade, nos impedem uma visão mais profunda, mais abrangente do que seja a vida, do que seja o propósito da vida, do que sejamos nós mesmos. São esses os véus que aos poucos, nesse estudo ou nessa busca, começamos por rasgar. E é, de certo modo, isso sobre o que conversaremos aqui nesta noite. A importância desse processo de alargar horizontes da nossa vida e como isso haverá de repercutir na nossa própria vida aqui e, sem dúvida alguma, no futuro. Na eternidade, na nossa vida futura.
Então é desse rasgar de véus que hoje vamos conversar. E logo no primeiro parágrafo, vem Emmanuel dizer: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos, dos romanos de épocas recuadas. Em outras palavras, está ele dizendo, claro, em termos gerais, já com as exceções, a grande maioria dos homens, ainda hoje, homens ou humanidade já conhecedora da estratosfera, humanidade que já chegou até mesmo à Lua e que planeja chegar a Marte, humanidade que já devassou as fossas abismais dos mares, a 10 quilômetros de profundidade, humanidade que já devassou o subsolo, essa humanidade que já conhece, embora ainda muito minimamente, a sua casa e o seu entorno, muito minimamente, porque quando pensamos em termos da casa paterna, nada mais é do que um átimo, nada mais é do que um simples quintal, tendo em vista a dimensão, a infinitude da casa do nosso Pai. Mas enfim, já conhecemos muita coisa, pelo menos daqui, do nosso cômodo na casa paterna. Mas este homem, ou esta humanidade, quando se trata de pensar a morte, quando se trata de pensar nos sepulcros ou nos portais que dão acesso ao sepulcro, esbarra ainda com medo, com a aflição, com a angústia, com a dúvida, com o sofrimento. Assim como os homens ou as civilizações de 1000, 2000, 3000, 4000 anos atrás. Repetindo, com louváveis exceções. Já com as exceções daqueles que ousaram ir mais além. Mas em termos gerais, quantas criaturas hoje não limitam a sua vida, a sua visão de vida e de universo ainda ao sepulcro, ainda ao túmulo? Será que a gente medita nisso? Dos 7 bilhões, um pouco mais de encarnados, quantos ousam ir além? Quantos buscam entender o que há para além? Quantos ousam com coragem encarar o enigma da sepultura para vencê-lo? Ante esse desafio, mais ou menos como na esfinge, decifra-me ou devoro-te, quantos têm a coragem de buscar decifrar esse mistério magno da existência? Bilhões e bilhões de criaturas, embora tendo ouvido falar da vida após a morte, embora professando às vezes religiões, a grande maioria delas fala da vida após a morte, ainda veem ou enxergam a morte como aquele mistério, como aquele enigma a ser temido, do qual fugimos, não que a devamos buscar, pelo contrário, mas do qual, ou o qual ainda nos inspira terror. Quantas consciências na Terra ainda vivem nesse paradigma? É isso que Emmanuel está tentando nos dizer. E claro, com as consequências dessa visão, quando limitamos a nossa vida a apenas uma breve existência, o nosso entendimento do que seja as finalidades e os propósitos da vida ficam bem restritos, ou bem aquém do que efetivamente são. Ou seja, já nos dando a entender que a nossa visão de mundo, de vida, de universo, repercute necessariamente em nossos valores, em nossos hábitos, na maneira pela qual nos portamos e lidamos uns com os outros. Mas é isso o que ele está dizendo. Inspira ainda a perda do corpo físico, na grande maioria dos indivíduos na Terra, a aflição. Prossegue ele dizendo: os séculos que varreram as civilizações e refundiram os povos não transformaram ainda a face enigmática da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte segue ferindo sentimentos e torturando inteligências.
Se pararmos para pensar, de fato, quantos sentimentos não se mantêm ainda profundamente feridos por conta desse enigma, dessa esfinge? Quantas inteligências não ainda se torturam na busca por entender ou por não entender o que seja mais esse processo natural da vida? A morte. A única certeza daqueles que estamos encarnados, mas ainda a maior de todas as dúvidas, paradoxalmente, a morte. Então é isso que Emmanuel quer nos dizer, convidando-nos já a refletir e a voltar os olhos para esse processo que todos passaremos, mas que precisa ser por nós melhor digerido, melhor entendido e, claro, a partir desse esforço, as consequências que daí virão. Um novo entendimento de vida mais abrangente que transcenda esses portais. Como isso se repercute ou como isso se faz presente na nossa vida aqui agora. Talvez num melhor aproveitamento, numa melhor maneira de lidar com as oportunidades que aqui temos, enfim, o que está por trás dessa busca de entendimento acerca da morte. É o que também irá dizer Leon Denis no seu livro Depois da Morte. A primeira de suas obras, obra magna, dirá ele, em que ele diz logo a introdução, falando também acerca da morte. Ele que dedica essa obra, primeiramente, àqueles para os quais a vida era mais áspera, a vida era mais difícil. Dedicava ele essa obra àqueles que estavam cansados de viver como cegos, apegados ou apenas voltados para uma civilização puramente material e, portanto, superficial. Para os que cansaram de viver assim, para os que buscavam algo mais além da morte. Dedicava ele aquelas páginas, sobretudo aos aflitos e às aflitas do mundo, aos filhos e filhas do povo, como diz ele, para quem o frio, ou melhor, o vento da diversidade era mais frio, para quem os horizontes eram mais sombrios, para quem a jornada era mais áspera. Queria ele trazer com aquele livro novas esperanças, infundir-lhes ou abrir-lhes, rasgar-lhes novos horizontes. Então ele diz assim: a morte é o ponto de interrogação ante nós incessantemente colocado. Um ponto de interrogação. O primeiro tema a que se ligarão questões sem conta. Em outras palavras, quantos temas, quantos aspectos da nossa vida não estarão diretamente relacionados à reflexão em torno da morte? Ora, se a morte não é fim, o que decorre disso? Ou quão grandes coisas não decorrerão disso? Então, um sem número de questões fundamentais da vida está ligado justamente à reflexão em torno da morte. Por isso ele diz, cujo exame dessas questões faz a preocupação e o desespero dos séculos, a razão de ser de uma imensa cópia de sistemas filosóficos. Em outras palavras, está ele a dizer que a grande maioria dos sistemas filosóficos nada mais eram do que tentativas de explicar à criatura humana o porquê da morte, o que era a morte, o que vinha além e tudo o que decorre disso. O que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o propósito da vida. A imensa cópia, quantidade de sistemas filosóficos que o mundo já produziu, tinham, na verdade, como objetivo fundamental falar das questões magnas da existência, a começar por ela, da qual decorrem todas as demais. Então, daí a importância da gente entender e buscar transcender esse limite estreito de uma existência. Da gente ter a coragem, e faremos isso com o auxílio do Evangelho e, sobretudo, da doutrina espírita, de transpor pelas vias do pensamento esses umbrais, esses pórticos da morte, pensando ou refletindo em termos de uma vida
que a transcenda. A gente renovar a nossa relação com este, que é um processo natural da vida. Porque as criaturas que limitam a sua existência a ela, ao túmulo, é quase que um processo natural que se aferrem, que se apeguem a tudo que há antes dela, esquecendo-se dos legítimos valores que sobreexistem a ela. Como dirá Allan Kardec, no livro A Gênese, que neste ano completa o seu Sesc centenário, lá no capítulo 4, no item 14, quando ele diz assim: desconhecendo a vida futura, desconhecendo essa vida que transcenda a morte, a criatura humana, como que num frenesi, se lança à busca ou ao apego daquilo que é aqui transitório, daquilo que está nesse domínio, o domínio do que podemos tocar, de uma existência. Então, quando desconhecemos o que há para além desses véus, a nossa alma, num processo quase de defesa, de conservação, de instintivo, tende a se aferrar a tudo que aqui podemos tocar, ao que para nós representa a vida. Nós nos apegamos à vida que conhecemos, tão estreita, tão aquém do que realmente seja a vida. Aí a gente entende uma nova dimensão da importância de se refletir sobre essa vida que se alarga, sobre essa vida futura que possa existir. Porque ela irá repercutir também na maneira pela qual lidamos com as coisas que aqui temos, na maneira pela qual nos relacionamos com elas, ou muitas vezes nos apegamos a elas, trazendo, por consequência, tantos sofrimentos, tantas dores e desilusões daqueles que apegam ou constroem, edificam a sua felicidade, a sua paz, que está sob o domínio da impermanência ou da transitoriedade. Construindo a sua paz, a sua felicidade, as suas metas maiores sobre o que é transitório, sobre a areia movediça do mundo e da vida material, acabam por sofrer as consequências dolorosas desse apego e das desilusões que daí decorrem. O homem, então, quando desconhece essa vida futura, entrega-se às suas paixões, dá vazão ao hedonismo, iludido pelo materialismo, crê ele ser isso a vida, gozar, aproveitar, usufruir tudo aquilo que as nossas paixões querem sentir, experienciar, e acaba por aferrar-se ainda mais à materialidade, impedindo ou postergando a sua libertação espiritual, impedindo-se ou voluntariamente privando-se ainda daquelas que são as maiores de todas as alegrias, os contentamentos do espírito. Apegamos-nos, portanto, à vida material. Vivemos como no mito da caverna de Platão, ali, acreditando que a vida seja simplesmente aquelas sombras que vemos ao fundo da caverna. E nos fechamos ainda mais àqueles que, através de convites, textos, mensagens, orientações, entram nessa caverna da nossa existência materializada a nos dizer: meu filho, minha filha, há uma vida futura que se estende gloriosa para além dessa caverna. Não se prenda às sombras. Venha comigo, venha conosco conhecer qual a tua destinação. No mito, o que acontece àqueles que assim falavam aos presos na caverna eram escorraçados, não ouvidos, atacados e muitas vezes mortos. Essa é a condição da humanidade que ainda ignora a sua vida futura e, portanto, se fecha aos mensageiros da eternidade, se aferrando ainda mais ao materialismo com todos os seus filhos diletos, porque há uma relação estreita, íntima, entre materialismo e egoísmo, materialismo e hedonismo, materialismo e imediatismo, todos esses que têm sido os causadores da nossa infelicidade, ainda da angústia existencial que envolve a grande maioria das criaturas encarnadas na Terra, porque ainda não encontraram um propósito
que seja duradouro, que seja permanente, que seja capaz de superar e sustentar-se, mesmo acima, pairando acima do tempo. Daí a importância de meditarmos sobre essa vida futura, sobre a ressurreição, o levantar-se do espírito, que deixando a vestimenta já envelhecida do corpo, levanta-se novamente para a vida, para a jornada imortal, eterna de todos nós. Quando estamos privados desse entendimento, o movimento natural da nossa alma é apegarmos ao aqui e ao agora. Por isso dizia o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, falando para uma sociedade muito similar a nós. Tenho dito ultimamente que a primeira carta aos Coríntios, como a segunda também, é como que uma epístola de Paulo para a modernidade. Porque Corinto, aquela comunidade para a qual ele escrevia, a cidade de Corinto, tinha muitas similaridades com o nosso mundo moderno. Era Corinto uma cidade cosmopolita, uma cidade de muitos luxos e prazeres, características marcantes do nosso mundo de hoje, apegado à materialidade. E tinham eles dificuldades de expandir o seu pensamento e pensar em valores outros, os valores da vida futura. E é para eles que Paulo fala acerca da ressurreição e da importância da ressurreição para a nossa vida aqui agora, para redimensionar e ressignificar os nossos valores e, claro, encontrar novas alegrias. Por isso diz ele assim, lá no versículo 32 desse capítulo: se não há ressurreição de mortos, então comamos e bebamos, porque morremos amanhã. Em outras palavras, quando se ignora a continuidade da vida, muito do que vemos no Evangelho perde completamente o sentido. Quando não se vê essa continuidade da vida, não há sentido no sacrifício, não há sentido na disciplina, até mesmo o amor perde o seu sentido e o seu valor quando não há continuidade da vida. Se todos vamos deixar de existir logo ali, as afeições nada mais foram do que um breve, transitório aconchego, um calor que se esfria logo ali no frio do túmulo. Se não há continuidade da vida, o porquê fazer o bem, o porquê buscar o bem, se não sofreremos sequer as consequências dos nossos desatinos, das nossas indisciplinas, o porquê do Evangelho, o porquê de tudo que está ali apresentado, se não há um além, se não há uma vida futura. Por isso diz ele, se não há ressurreição, se a vida não segue triunfante, sempre vencendo a morte, então comamos e bebamos, porque morremos amanhã. Perde-se o sentido de ser de quaisquer valores, perde-se o sentido de ser do fundamento do Evangelho. E é isso, sobretudo, a mensagem, talvez uma das mais fundamentais do Evangelho de Jesus. Com a sua ressurreição, com o seu retorno à vida, vem ele inaugurar um novo tempo na humanidade que antes apenas vislumbrava talvez a possibilidade da continuidade. Mas com Jesus, a continuidade agora é um fato. Talvez não tão bem explicitado como faria depois a doutrina espírita, mas já era e já serviu a muitos corações como sustentáculo para que mantivessem aquela coragem, aquela fé, aquela entrega, aquele amor, apesar das circunstâncias, apesar da ameaça da morte, porque já enxergavam a vida triunfante. Já haviam percebido que, na verdade, mesmo a morte está a serviço da vida, está a serviço da evolução. Morre uma semente, nasce um broto. Morre um broto, nasce uma árvore. Morre uma flor, nasce um fruto. Morre um fruto, nasce uma nova semente. E assim segue sempre a vida, vencendo a morte, cada vez mais triunfante, mais bela, mais radiosa. Já entendiam isso? A volta do Cristo era a eterna mensagem da ressurreição, da vida futura, da vida que segue, dando sentido a tudo que aqui vivemos. Dando um sentido ao amor, dando um sentido à família, aos afetos, dando um sentido ao sacrifício, dando um sentido à fé, dando um sentido a todas as virtudes. É isso que Jesus queria trazer à humanidade como presente fundamental.
marcando uma nova era. Me recordo aqui, inclusive, de uma mensagem de Humberto de Campos, que está no capítulo 22 do Boa Nova, quando ele fala de Maria Madalena, a mensageira da ressurreição. Não por acaso escolheu Jesus ela para ser a mensageira da ressurreição, para premiar e ressaltar o esforço transformador daquela mulher. A coragem vibrante, a entrega ao amor daquela mulher. Premiou ela Jesus com a oportunidade de ser para sempre, na história da humanidade, a primeira mensageira da ressurreição. Então diz Humberto de Campos, retomando a frase do historiador francês Ernest Renan: qual dos pensadores já deu à humanidade uma notícia tão feliz quanto Maria Madalena? Qual dos grandes pensadores do mundo, até hoje, os maiores, deram uma notícia tão feliz à humanidade quanto Maria Madalena, dando-nos a notícia da eterna ressurreição? Essa é a importância da vida futura, o impacto que tem ela na vida presente. Por isso diz também o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo da sua carta aos Coríntios, capítulo 15, agora versículos 13 a 14. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vazia a nossa fé. Se não tem vida que segue, se não tem vida futura, é vã a nossa pregação. Tudo o que falamos seria vão. Tudo o que acreditamos, e mais do que isso, o que viviam, seria ilusão. Seria vazio, sem sentido. Mas creio que, firmados nisso que já era mais do que simplesmente uma convicção, uma crença, mas na certeza da vida que segue, aqueles cristãos enxergavam ali muito sentido, muito propósito. Porque ninguém entra num circo cantando. Ninguém entra humilhado, ferido, nas suas afeições mais caras, desprezado, torturado. Ninguém entra naquele circo cantando para ser comido por leões. E tem ainda a coragem e a grandeza de, voltando-se a César, dizer: antes se dizia, ave César, os que vão morrer te saúdam e glorificam. Mas os cristãos viriam a dizer e marcar os séculos com as suas palavras: ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e glorificam. Creio eu, e todos nós talvez, que há ali muito sentido, há ali muita força, força que nascia desse entendimento da vida que seguia, da vida futura. Era isso que os alimentava, era isso que os inspirava, porque sabiam, o corpo tombava, o espírito seguia. Sabiam que Cristo os aguardava em uma nova vida, em um novo patamar, em uma nova expressão do ser. Por isso, talvez também, Inácio de Antioquia, prestes a facear também o seu martírio, quando chega em Roma, aprisionado pelos guardas romanos, dá um sorriso e incomoda o guarda que o acompanhava, que vem a dizer: mas por que você ri, tolo? Não sabes que estás para morrer na boca dos leões? Então ele volta-se a ele com um sorriso no rosto e diz: eu sorri porque se eu vejo toda essa grandeza que é Roma, toda essa beleza, dizem a cidade era mesmo muito bela, se essa é a beleza e a grandeza que está reservada àqueles que não o conhecem e que ainda não o amam, o que não está reservado àqueles que o amam e que o servem? Por isso eu sorri. E por isso quero mais é ser trigo na boca dos leões. O trigo que amassado se converta em pão para alimentar as multidões. De onde vem essa força? Da vida futura. Desse entendimento da vida triunfal que Jesus, com a sua ressurreição, vem nos trazer. Agora sim, em nossa vida há sentido naquilo que passamos. Os sofrimentos e dores são redimensionados porque são colocados agora diante de um pano de fundo vasto, enorme, da vida futura que nos aguarda. Tornam-se, portanto, menores, mais suportáveis e agora não mais insuperáveis, graças à vida futura.
os nossos sacrifícios, o nosso esforço, todos eles agora têm sentido. Porque se agora ainda não podemos ver os resultados, mais tarde certamente eles virão. O galardão daqueles que fizeram por merecer. Daqueles que construíram em si esse céu, essa nova vida que haverão de usufruir. Essa é a mensagem, uma das fundamentais do Evangelho de Jesus. Mas passou-se o tempo, foi ela muito útil, fundamental para muitas consciências, mas para muitas outras ainda não. Para muitas outras permaneceram ainda cerradas a essa mensagem da imortalidade. Era preciso que fosse ainda mais palpável essa realidade. Era preciso que se tornasse ainda mais clara essa visão e esse entendimento da imortalidade. Por isso foi convocado o Espiritismo para cumprir o seu papel. Porque se Jesus abriu um pouco os véus dessa vida que nos aguarda, o Espiritismo quase que os rasga por inteiro. É claro que ainda não por inteiro, porque muito há a devassar, mas sem dúvida alguma o Espiritismo soube abri-los. E claro, nos encantar. Nos encantar com o que vemos. Nos encantar com a magnificência, a perfeição da obra divina, quando os próprios Espíritos, não foi alguém que pensou, que imaginou como lá seria, foram eles próprios que vieram nos dizer o que viviam, como eram, o que sentiam, quais as consequências do que aqui fizeram, o que nos aguardava mais além. O Espiritismo, portanto, abre um novo leque de entendimento à criatura humana, à humanidade como um todo, do que seja a vida futura. Aquilo que lhe aguarda. E, naturalmente, esse intercâmbio, essa interação, repercute na nossa vida hoje, com uma série de novos entendimentos, com uma série de novos deveres, com uma série de novos objetivos. Contribuindo, é claro, para libertar a humanidade das algemas seculares que nos têm prendido, o materialismo e todos os seus filhos. Estando o egoísmo, que é a raiz de todos os males na Terra, muito vinculado ainda ao materialismo, ao se abrir esses horizontes de uma nova vida, certamente se contribui para vencer-se o materialismo e todas as suas consequências. Na medida em que nos instruímos, na medida em que compreendemos aquilo que nos aguarda, redimensionamos o valor do que temos aqui e passamos a enxergar melhor quais são os nossos verdadeiros objetivos. O que realmente tem valor essencial e o que tem valor secundário. O que é ferramenta, meio e o que é objetivo, finalidade. É o que o Espiritismo faz conosco. E é o que o próprio Kardec irá nos dizer no livro A Gênese, lá no capítulo 1, no item 20, quando ele diz: o simples fato de podermos nos comunicar com os espíritos ou com o mundo espiritual acarreta consequências das mais altas, consequências incalculáveis, e que naturalmente, na medida em que forem ganhando espaço na humanidade, haverão de repercutir na construção de novos hábitos, de novos costumes, de um novo caráter, de novas relações sociais. Porque eu passo a perceber o que realmente tem valor e passo a buscar hábitos que, ao invés de me aferrar às paixões, me libertam em direção às virtudes, às plenas alegrias da alma. Renova-se, portanto, os hábitos, os costumes, as relações. Passa-se a perceber melhor a importância da solidariedade, da fraternidade, da humildade, na medida em que sei que o que torna alguém grande lá, o feliz lá, não é o que teve ou ostentou aqui, mas simplesmente aquilo que fez, as virtudes que construiu e o saber que amealhou. Então renova-se necessariamente o nosso objetivo de vida. Como vemos também na questão 914 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala assim, ou pergunta assim aos Espíritos: se o egoísmo é a raiz de todos os males, o problema é ele, mas parece que ele é tão difícil de ser vencido, porque ele se assenta no interesse pessoal. Será um dia conseguiremos vencer? E a resposta dos Espíritos é simples. Eles dizem assim:
à medida em que se instrui acerca das coisas espirituais, menos valor dá o homem às coisas materiais. Em outras palavras, só uma educação que seja libertadora, só uma educação que informe, que transforme a criatura, abrindo-lhe esses horizontes da vida futura, da vida imortal, será capaz de tirá-lo, libertá-lo da escravidão à materialidade. Só na medida em que formos enriquecendo a nossa alma de eternidade, de imortalidade, estaremos capazes ou seremos capazes de superar a transitoriedade, que ainda nos consome, que ainda nos fere. É isso que estão dizendo. O que depois o próprio Espírito Fenelon vem complementar numa questão quase que subsequente a 917, em que se fala também do egoísmo. Fenelon diz: o egoísmo se enfraquecerá à medida que a vida moral preponderar sobre a vida material. Lembrando que moral, no entendimento espírita, é o conhecimento, o entendimento e a aplicação das leis divinas. Dizem eles na questão 629, funda-se a moral na observância das leis de Deus. Isto é, no conhecimento e na vivência dessas leis. Quando esta vida, isto é, quando esses conhecimentos acerca das leis divinas e o esforço por vivê-las passar a preponderar sobre as buscas materiais, ou quando as buscas materiais estiverem a serviço dessas outras, então o egoísmo estará se enfraquecendo. E acrescentam eles, sobretudo, se enfraquecerá o egoísmo por essa visão que o Espiritismo lhes faculta do vosso estado futuro. Real e não deturpado por ficções. Veja só o que eles dizem. Na medida em que a gente tem uma visão mais real e não imaginária do que seja a vida além, mais se prepondera em nós essa busca pelo desenvolvimento moral. Porque aí está também uma das forças do Espiritismo. O Espiritismo tem como base sólida, uma das suas colunas, um dos seus sustentáculos maiores, justamente o seu caráter experimental, científico. Não foi alguém que imaginou como seria lá. Foram eles próprios que vieram nos dizer o que lá nos aguarda. Dessa observação, da compilação de todas essas comunicações, chegou a Kardec a fazer uma imagem, um quadro melhor da vida espiritual. E está aí a força que nos transforma. Não uma visão da vida futura alegórica, ficcional, mas muito real, quase que podemos tocar. Quem participa de reuniões mediúnicas certamente saberá do que falamos. No contato e na interação com eles, com as suas emoções, com as suas dores, com as suas desditas, mas também com as suas alegrias, com os seus contentamentos, a gente quase que pode sentir o que seja essa vida que nos aguarda. E não tem como não se deixar tocar, transformar por esse entendimento. Porque aqui há outro ponto capital. Não basta que estejamos informados quanto a essa vida futura. É preciso, acima de tudo, que a compreendamos. Porque eu só compreendi alguma coisa, algum conceito, quando esse conceito me transformou. A própria origem do verbo compreender está relacionada a isso. Vem do latim prender com. Quando algum conhecimento me chega e eu prendo algo dele comigo na forma de uma transformação, então eu compreendi aquilo. Então não basta estarmos informados que há uma vida futura. É preciso que entendamos ou compreendamos para que ela se faça na vida presente uma nova maneira de se portar. E só assim o Espiritismo estará alcançando a sua finalidade em nossa existência. É o que Denis também quer demonstrar com o seu livro Depois da Morte. Ele divide o seu livro em 5 partes fundamentais. As 4 primeiras partes, digamos, ele dedica mais aos aspectos filosóficos e científicos do Espiritismo. Ao conhecimento da vida futura, ao conhecimento da pluralidade das existências, dos mundos habitados, de Deus, de tudo mais. Mas ele dedica a última parte do seu livro para falar da transformação moral da criatura.
Quase que unanimemente é eleita esta a parte mais bela de toda a sua obra. Essa quinta parte se chama O Caminho Reto. Como a nos dizer implicitamente que tudo que nos chega na forma de conhecimento, nos 4 capítulos anteriores, nas 4 partes anteriores, não será útil se não redundar em uma vida presente mais reta, em uma vida antes da morte mais harmonizada com as leis divinas. De nada adianta conhecer o que vem depois da morte, se isso não repercutir antes da morte numa vida ou num caminho mais reto. Essa é a importância da vida futura. Entendemos ou compreendemos a dimensão desses horizontes que se nos abrem e sermos por eles transformados. Agora, claro, com uma visão tão mais ampla de passado, presente e futuro, de como tudo se encadeia na lei e na criação de Deus. Entendendo o porquê do sofrimento, que nada mais é do que a colheita do passado, ou nada mais é do que escolhas feitas por nós mesmos, no sentido do futuro, do crescimento. O sofrimento ganha um sentido, e por ganhar um sentido, deixa de ser tão sofrido assim. Porque quando agregamos valor e sentido, propósito às experiências da nossa vida, deixam elas de serem fardos e passam a ser degraus de crescimento, desde que enxerguemos nela um propósito, algo por que passar por elas, algo pelo que superá-las, vencê-las. A virtude agora ganha um valor ainda maior, a caridade, a solidariedade, porque percebemos que no universo infinito, na criação infinita de Deus, tudo se encadeia, tudo se une. E passamos a perceber que o grande convite para cada um de nós é que sejamos nós uma nota harmoniosa na sinfonia da criação. Tudo se encadeia, tudo se explica, quando, pairando-se pelo pensamento, se enxerga a vida em eternidade, a vida futura. É o que Kardec também vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, lá no item 5, quando fala do ponto de vista. Quando nos elevamos pelo pensamento para um ponto de vista da vida futura, todas as tribulações, todas as dores, as vicissitudes da vida presente se tornam menores, se tornam pequeninos acidentes ante a eternidade. Porque agora temos como pano de fundo o infinito. E quando se tem o infinito como pano de fundo, tudo que é finito e transitório é bem pequenino. A gente passa a redimensionar os valores. E é isso também o que ele vai dizer no seu livro Depois da Morte, agora já na conclusão da obra. Falando-nos do Espiritismo, falando-nos daquilo que o Espiritismo veio trazer à humanidade como maior contributo, esse alargar dos véus da vida futura, ele diz assim: com a sua vinda, o Espiritismo, as aspirações incertas, as vagas esperanças desapareceram. Não são mais aspirações incertas, não são mais vagas esperanças, gente. São esperanças certas. São aspirações certas, sólidas. Nós não falamos de crença. Nós não acreditamos na reencarnação. Nós sabemos, possam alguns negar, mas ela existe. São certas, como certo é o nascer do sol a cada dia. Certezas. São essas certezas que nos propiciam, na senda difícil da vida, a fé na palavra. E é aí que repousa a solidez da fé, da confiança e da esperança cristã. Daquele que já aprendeu, como Paulo, que não esperamos em Cristo apenas para essa vida. Como ele diz na sua carta, não esperamos, ou se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Porque nós não esperamos em Cristo só para essa vida. Nós esperamos em Cristo para a vida eterna, para a vida futura. E se sabemos que somos espíritos, andemos como tais. Como ele diz na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também como espíritos. Se sabemos dessa realidade morredora,
vivamos como tais. Isso é espiritualizar-se. Isso é sair do domínio do tempo para viver agora, no âmbito da eternidade. Dele prossegue: não se trata mais dos sonhos de um misticismo doentio, nem dos mitos gerados pelas crenças supersticiosas. Não é misticismo nem superstição. É a própria realidade que se revela. É a afirmação viril das almas que deixaram a terra e que se comunicam conosco. Vitoriosas da morte, pairam na luz, acima do mundo, que seguem e guiam por entre as suas perpétuas transformações. Esclarecidos por elas, conscientes do nosso dever e dos nossos destinos. Isto é, esse conhecimento traz a nós uma série de deveres novos. Agora entendo ser um dever que não está consagrado ainda nas leis humanas, mas já sei ser um dever. O esforço por aprender a perdoar, por ser humilde, por ser caridoso. Novos deveres. Não estão nas leis humanas, mas são deveres na lei consciencial cristã. Mas se trazem novos deveres, trazem também novos horizontes e alegrias, porque nos falam dos nossos destinos, que não são o túmulo, não são o pó, são as estrelas, são a eternidade. Esclarecidos por elas, conscientes do nosso dever e dos nossos destinos, avancemos resolutamente no caminho traçado. Não é mais o círculo estreito, sombrio, insulado que a maior parte dos homens acreditava ver. Não é mais um pequeno círculo do aqui e do agora. Para nós, esse círculo distende-se a ponto de abraçar o passado e o futuro, ligando-os ao presente para formar uma unidade permanente, indissolúvel. Nada perece. A vida apenas muda de formas. O túmulo conduz-nos ao berço, mas tanto de um como de outro lado, elevam-se vozes que nos recordam a imortalidade. Perpetuidade da vida, solidariedade eterna das gerações, justiça, igualdade, ascensão e progresso para todos. São os princípios da nova fé, e esses princípios apoiam-se no inabalável método experimental. Isso é o Espiritismo. E ao final, portanto, diz ele, como conselho de um amigo, como um conselho daquele que pelas asas do seu espírito conseguiu elevar-se mais alto e ver mais além. Vem ele a dizer a todos nós, irmãos menores, que buscamos trilhar os passos que ele trilhou, que Kardec trilhou, que Paulo trilhou, que Jesus trilhou. Diz ele: tu, meu irmão, meu amigo, que recebeste estas verdades no teu coração e que lhes conhece o valor, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação. Lembra-te de que a vida aqui é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige os teus defeitos. Adoça o teu caráter. Bonita. Adoça o teu caráter. Fortifica a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. E conclui ele: lembra-te de que tudo que for material é efêmero. As gerações passam como as vagas, as ondas do mar. Os impérios esboroam-se. Os próprios mundos perecem.
Os sóis extinguem-se. Tudo o que há aqui passa. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Eis, meus amigos, a vida futura, que se descortina ante o nosso olhar, rasgados os véus que foram pelo Evangelho do Cristo e pelo Consolador prometido. Perguntemos a nós mesmos no quanto temos compreendido esta vida futura e o que dela temos prendido conosco, trazido conosco, numa nova maneira de se guiar pela vida presente. Do presente bem aproveitado, bem vivido, com olhar no futuro, no infinito, só haverão de resultar bênçãos e luzes, a glória da felicidade, da liberdade daqueles que souberam buscar o que é eterno, o que é imutável, daqueles que buscaram estar em Deus. Que Jesus nos abençoe a todos e nos guie nessa trajetória da vida infinita em direção ao Criador que nos espera. Muita paz.